Chamando todos os cariocas, e se você for de fora do Rio de Janeiro, também é muito bem-vindo para a nossa sessão Nostalgia de hoje. E nesse vídeo a gente vai falar de um dos maiores pontos turísticos que o Rio de Janeiro já teve, e não, a gente não tá falando do Cristo Redentor, nem do Pão de Açúcar, mas sim do Tivoli Park, que funcionava na Lagoa. Então vamos lá contar a história desse parque aqui para vocês conhecerem, ou se você viveu, relembrar. Para você que chegou agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, de diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. Então, gente, já se inscreve aqui no nosso canal pra gente poder contar essa história aqui bem legal pra vocês e outras coisas também que a gente fala sobre esse universo tão incrível de parques. Se inscreve aí rapidinho. Se você chegar no Rio de Janeiro e questionar as pessoas que viveram por lá dos anos 70 até os anos 90, mais ou menos, com certeza alguém deles tem uma história com o Tivoli Park, que é um parque aí sensacional e marcou a geração de muitas e muitas pessoas nessas quase 2 décadas que ele funcionou por lá. Exatamente, ele funcionava, para quem não sabe, na Lagoa Rodrigo de Freitas. E por falar do Tivoli, a gente não tem como citar Orlando Orfei, que foi o mentor, o criador do Tivoli Park. Ele que, na verdade, tem origem, na verdade, a 5ª geração de uma família de circenses italiana que veio para o Brasil. E aí, conforme foi vivendo com essa família circense, ele também podia ser mágico, palhaço, domador, várias coisas desse mundo do circo. E o Orlando Orfei chegou aqui no Brasil através do Festival Mundial do Circo. Ele tomou gosto pelo país e acabou ficando por aqui. Ele foi pioneiro do circo moderno aqui no Brasil e conseguiu trazer diversas inovações que o tornou um dos circos mais famosos do mundo. E a gente voltando um pouquinho mais aí no tempo, em 1972 o Orlando Orfei fundou um circo aqui na cidade de São Paulo, onde a gente mora no caso, e depois de um ano, em 1973, lá no Rio de Janeiro, ele abriu o Tivoli Park. E o parque, como a gente já citou, ele funcionava na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde hoje é o Parque dos Patins, uma área bem nobre ali do Rio de Janeiro. E outra coisa, o Tivoli Park ele era inspirado no Tivoli original, que é o Tivoli Gardens, que funciona até hoje em Copenhague, na Dinamarca. Esse Tivoli, gente, ele começou em 1843, é um dos parques mais antigos em operação do mundo. E no dia da inauguração do Tivoli Park lá no Rio de Janeiro foi de um sucesso estrondoso. Rolou caos lá na cidade, gente, muito trânsito, e o parque foi tomado por famílias em geral, desde crianças bem pequenininhas até os avós. Foi um verdadeiro sucesso essa abertura. E devia ser muito legal aquela época, né? Porque você pensa, tudo bem que hoje em dia não é que nem tem internet essas coisas, mas acredito que abria o Tivoli no Rio de Janeiro e na mesma época, gente, pouco tempo depois era o Play Center aqui em São Paulo. Então acho que deve ter sido muito legal essa sinergia, vamos dizer assim. Coisas muito inéditas para o nosso país, né? Muito. Tipo equipamentos que ninguém nunca tinha visto na vida. E olha só a curiosidade legal, naquela época ainda não existia internet, nem existia shopping center como existe hoje em dia. Então as pessoas acabam fazendo ou tendo as opções de lazer sempre em áreas abertas, né, em áreas externas. E isso é uma parte que explica aí o sucesso do Tivoli Park, porque era algo muito novo para a cidade, né? E o grande auge ali do Tivoli Park foi em meados dos anos 80, porque eles registraram filas imensas, até mesmo em dias úteis, ou seja, dia da semana mesmo. Eu acho também que o legal aí do Orlando Orfei ter umas referências tão boas como o Tivoli Park, como o Tivoli Garden que tinha lá na Dinamarca, era, por exemplo, que ele queria replicar aqui no Brasil. E as pessoas falavam que a própria entrada ali do Tivoli Park já era muito mágico, né? Tinha as bandinhas espalhadas pelo parque. Exatamente. Então aí tinha gente que ia lá no parque, na verdade nem entrava, só ficava lá na entrada curtindo essa alegria. E outra coisa, gente, que a gente não pode deixar de citar, tem toda essa questão cultural, né? Que naquela época era muito mais você curtir os ambientes abertos, mas também, obviamente, gente, a localização era extremamente privilegiada, vamos dizer assim, entre aspas, no meio do Rio de Janeiro, de uma área muito nobre. E além disso, os brinquedos modernos para aquela época que não tinha nada muito parecido por aqui. O Play Center era o único que chegava mais próximo, mas mesmo assim estava longe do Rio, né? Afinal, são 500 quilômetros daí, quase umas 10 horas de viagem, mais ou menos. E embora o Tivoli Park não fosse um parque temático especificamente, ele tinha um tema ali trabalhado nele, que era a corrida espacial. As bilheterias dele já chamavam bastante atenção também por conta disso, né? Exatamente, aí tinha desenhos de foguetes, satélites, luas e afins. E essa temática de viagem ao espaço também era levada para dentro do parque. Tinham 2 atrações, que era o Sputnik e o Telecombate, que faziam referência direta a isso, como também outras temáticas, com foguetes, discos voadores, até o Pula-Pula fazia referência à Lua para deixar essa imersão ainda maior. E por falar em Pula-Pula, a gente dá uma pausa rapidinha aqui nesse vídeo para falar sobre os equipamentos da Fitzroy, que produz equipamentos aí para empreendimentos de pequeno, médio ou grande porte, e são várias atrações incríveis, gente, vários trajetos também.
Exatamente, gente. Eles adaptam aí para o que você quer criar e tem muitas opções aqui pelo Brasil, afinal a qualidade é garantida. E essas imagens aí que vocês estão vendo são da área Adventure Kids, que fica lá no Beto Carreiro. Ela conta com escorregadores, túneis suspensos, escaladas e muito mais. Ainda em Santa Catarina, o Vila Encantada em Pomerode também tem brinquedos da Fitzroy, que estimulam os desafios, a interação, a coordenação motora e divertem a família inteira. E quem acompanha aqui o nosso canal sabe que a gente já visitou aí vários empreendimentos que têm atrações da Fitzroy espalhados pelo Brasil. Exatamente, gente. Então, se vocês querem conhecer um pouco mais aí sobre a Fitzroy e o trabalho incrível que eles fazem, inclusive vários que a gente já experimentou e mostrou aqui no canal para vocês, então acessem esse link que está aparecendo aqui na tela ou tá nos comentários na descrição desse vídeo. Vão lá que é um trabalho bem bacana. Se você tiver interesse também, pode saber mais como instalar um no seu empreendimento, na sua unidade. E como a gente já citou aqui para vocês, o Tivoli apresentava um leque de atrações bem bacana para aquela época e durante toda a sua existência, na verdade. E lá no Tivoli tinha um tobogã de 12 metros de altura, Casa das Bruxas, trem fantasma de 3 andares, autopista, Amor Express, também conhecido como Bicho da Seda naquela época, que hoje você encontra por aí como Music Express. O Pista Veloz, em que você pilotava carrinhos elétricos em uma pista oval. E eis que a gente chega no ano de 1983, quando a montanha-russa espacial foi inaugurada no Tivoli Park, e foi praticamente assunto nacional, porque para aquela época ela era a única montanha-russa aqui do país que virava de cabeça para baixo 2 vezes. E tinham outros grandes destaques. Outro era a Conga Mulher Gorila. E, gente, assim, se você... O principal público aqui do nosso canal é sempre de São Paulo, o segundo é do Rio de Janeiro. Então, assim, muita gente vai achar, mas Conga não era Monga, na verdade? Não. No Rio de Janeiro, no Tivoli, era Conga com K. No Play Center e até em outros parques, na verdade, vocês vão conhecer como Monga com M. Tinha essa diferença. Eram primas. Primas macacas, primas mulheres macacas. Mas basicamente era o mesmo tipo de atração Sim. que a gente já conheceu aqui, onde você entrava naquele ambiente, tinha ali um jogo de espelhos, onde a mulher se transformava num macaco e saía assustando todo mundo. Tinha também o Rotor, um splash que tinha uma montanha cenográfica, o cinema 180 graus, minhocão e a roda gigante que oferecia uma vista incrível da Lagoa Rodrigo de Freitas. E o Tivoli também teve uma segunda montanha-russa que era do modelo Zyklon da Pinfari, que é essas bem comuns que a gente encontra por aí, gente, em vários parques itinerantes. Muita gente vai lembrar da montanha-russa do Parque Marisa, aqui em São Paulo, que também tem esse tipo. A gente tá colocando aí nas imagens para vocês verem. O segundo brinquedo, gente, é um que eu tenho muita vontade de conhecer, não tive a oportunidade, porque é um brinquedo antigo, hoje é mais difícil de achar, mas ele se chamava aqui no Brasil, lá no Tivoli, no caso, como Gaiola das Loucas, porque é o Zipper, o nome eu achei ótimo, divertido, porque esse brinquedo, na verdade, que ele vira a estrutura, vira as cadeiras pela estrutura e ainda vira a gôndola. Então, assim, deve ser um negócio muito louco pra você sair ali com ânsia. Gaiola das Loucas, o nome mas já é a dizia. Gaiola das Loucas, eu morro de vontade, é um brinquedo clássico e quem jogou Roller Coaster Tycoon vai lembrar muito dele. E também tinha um kamikaze que era fabricado pela Vekoma, ele se chamava Sky Flyer. Só que esse kamikaze era um pouquinho diferente, porque ao invés de ele ter aqueles coletes, a trava dele era somente uma trava de cola. Eu imagino que as pessoas para aquela época deviam ter bastante medo. Olha, eu odeio a trava de cola em brinquedo assim, na verdade, porque você fica basicamente pendurado aqui pela sua cintura e dói demais. Sim. Eu lembro quando eu fui num barco lá no Busch Gardens Tampa que virava de ponta cabeça, tipo não é bem um kamikaze, é um barco gigante, só que você ficava preso justamente pela trava de cola e, gente, doía demais. Se kamikaze, que já é a trava de ombro hoje em dia, dói, imagina isso naquela época, né? E lá também existia o Mini Tivoli, que era uma área coberta só com brinquedos infantis. Mini roda gigante, mini barco viking, trenzinho e tinha até um bate-bate de moto. Em vez de carrinhos, eram motinhas, tudo somente para crianças. E durante o verão tinha uma ação lá do Tivoli que era bastante famosa, porque a gente, mesmo não tendo frequentado o parque, a gente já ouviu falar muito sobre isso, que era um festival de sorvete conhecido como Festival do Sorvetão. Os visitantes compravam ingresso para ir até o Tivoli, eles ganhavam um sorvete ali na hora de entrar e isso consolidava o parque ali como um dos passeios favoritos dos cariocas. Sim, isso eu acho muito legal, gente. Eu sei que hoje em dia é um pouco mais difícil de você ver ações como essa. Bastante. Um pouco não, bem mais difícil, na verdade. O que eu acho que, assim, eu até sinto um pouco de falta. Porque, obviamente, a gente sabe que são empresas, tem que lucrar, tem que faturar até para continuar sobrevivendo, né? Funcionando. Só que, assim, eventos como esse, acho que dá um toquezinho tão legal. O Beto Carreiro, às vezes, pelo menos às vezes que a gente foi no aniversário do parque, eles davam brigadeiro para todo mundo. Lembra? Eu acho que dá até hoje, porque acho que no último aniversário dele, a gente tava viajando, não pôde estar lá presente, eles até convidaram, mas eles deram alguma coisa também, algum kitzinho ali na entrada. Mas eu acho que é algo muito especial mesmo, como você falou. Acho que essas coisinhas tem que ter, dá um toque super legal, as pessoas hoje em dia compartilham na rede social, eu acho isso muito bacana. E agora a gente pula pro ano de 1986, quando o Orlando Orfei abriu uma outra unidade de um parque de diversões no Rio de Janeiro, mas dessa vez era lá em Nova Iguaçu, e o nome do parque era Luna Park. Eu acho que ele pegou esse nome também de referência dos parques lá de fora, Exato, exatamente, porque tem muitos Luna Parks lá fora, e enfim, então era um grande sucesso, né, que ele estava tendo, mas quando chega nos anos 90, o Tivoli Park começa a apresentar alguns problemas aí graves. Primeiro que eram problemas fiscais, e depois acidentes
acidentes, o que começou a acender um alerta ali na cidade do Rio de Janeiro. E entre os piores acontecimentos ali do Tivoli, teve um acidente na montanha-russa Zyklon, quando 2 carrinhos chocaram um contra o outro. Teve também a queda de uma pessoa da Gaiola das Loucas e também teve um caso muito sério de um uma das atrações do parque também. Então, gente, com tanto problema, na verdade, o prefeito, que era o César Maia, na época prefeito do Rio de Janeiro, ele resolveu não renovar o contrato com o Tivoli Park daquela área que era de uma área nobre. E ele também citava que agora o parque estava tendo muito problema e justamente pagava muito pouco pela utilização daquele espaço. Então, não renovando, o Tivoli era obrigado a deixar aquele espaço. Só que assim, gente, a gente está passando aqui meio, vamos dizer assim, entre aspas, rápido por esse momento, mas olha só os casos que tiveram ali de acidentes e até esses casos bem complicados lá dentro. Então, assim, e naquela época, como hoje, né, se fala muito, né, saiu na mídia, sim, enfim, foi aquela coisa toda. E isso acabou forçando o fechamento do Tivoli Park em dezembro de 1995. E com o fechamento do Tivoli Park, muitas das atrações ali do parque foram levadas lá para o Luna Park de Nova Iguaçu, que funcionou mais ou menos até o ano de 2003. Só que por causa do tamanho de algumas atrações, elas ficaram armazenadas lá no Luna Park e nem chegaram a ser montadas. E a Montanha Espacial, por exemplo, que era uma das maiores montanhas, ou melhor, a maior montanha ali do Tivoli Park, ela teve um outro destino, né? Exatamente. Ela saiu lá do Luna Park, que ela nunca foi montada, na verdade, lá, só estava guardada, e foi levada para o Mirabilândia. Só que ela ficou muito tempo lá, gente, e assim, as fotos dela lá guardada, a montanha-russa estava praticamente destruída, toda enferrujada. Foi levada para o Mirabilândia lá em Pernambuco, onde eles fizeram um trabalho muito bom e colocaram ela para funcionar novamente, onde ela fica até hoje funcionando, conhecida como Super Tornado, na verdade, que é a maior montanha-russa que tem no Nordeste do Brasil, né? E as atrações Roda Gigante, Sky Flyer, também o Bate-Bate foram todos lá pro Beto Carreiro, em Santa Catarina. A Roda Gigante é a mesma que operou no Tivoli, só que eles trocaram ali aquele assoalho, ou melhor, aquele teto dela, colocaram aquele teto temático que simula como se fosse um chapéu, né? O Bate-Bate continua funcionando por lá também, e o Sky Flyer foi para outro parque, que é o Nicolândia, lá em Brasília, mas depois disso também foi para outro lugar. Isso, aí ele foi lá pro Mirage Park em Manaus, onde depois a gente perdeu o rastro dele. Não duvido que ele tenha até sido descartado ou vendido para outro parque, porque é uma atração muito antiga, mas a gente não tem como saber para onde ele foi. E o Amor Express, ele funciona atualmente no parque itinerante do Vitinho Park, só que lá ele é Love Taxi. E já o Splash e a montanha-russa Zyklon, elas foram parar no Walter World, lá em Poços de Calda, em Minas Gerais. E o Minhocão, ele foi parar lá no Nicolândia, e o Sputnik também foi pro Nicolândia em Brasília durante um tempo, mas hoje ele tá funcionando em algum parque itinerante pequeno lá no interior de Brasília, aquela região de Goiás também. E as atrações como o Trem Fantasma, o Pista Veloz e o Tobogã, infelizmente, foram para o lixo. E eis que a gente chega no ano de 2015, quando infelizmente Orlando Orfei veio a falecer, deixando um legado aí muito forte no setor de entretenimento e de parques também aqui do nosso país. Mas calma que o vídeo ainda não acabou, gente, tem bastante história pra gente contar aqui. E quando o Tivoli fechou, o Rio de Janeiro continuou com 2 parques que funcionam até hoje. Um é o Parque Xangai, que funciona há mais de 100 anos no Rio de Janeiro, parece que não, mas é tudo isso. E o Playcity, que apesar de ele ter várias unidades móveis, ele tem uma unidade fixa no Shopping Nova América, que funciona até hoje também. E ainda nesse período desse ato aí do Tivoli Park, o Rio de Janeiro inaugurou o projeto majestoso, que é o Terra Encantada, um parque que funcionou aí por muito tempo, que trouxe atrações bastante legais e inovadoras aqui para o nosso país, e que a gente tem a história completa dele aqui numa série no nosso canal também. Exatamente. E aí depois, obviamente, como vocês já sabem, o Terra Encantada veio a fechar e deixou aí muitos órfãos de parque no Rio de Janeiro. Claro que tinha o Playcity e o Xangai, mas do tamanho do Tivoli, do tamanho também do Terra Encantada, o Rio de Janeiro acabou ficando sem durante um tempo. E eis que a gente chega no ano de 2020, em meio ao caos da pandemia, quando surgiu a notícia que um parque misterioso estava surgindo lá no Rio de Janeiro e que inclusive ele estava montando a montanha-russa Looping Star, que fez muito sucesso no Play Center aqui em São Paulo. Exatamente. Esse parque estava sendo montado pertinho ali de onde era o Terra Encantada, que era no Via Park Shopping. Ele estava sendo montado no estacionamento. E só para vocês entenderem aí sobre a Looping Star, ela é uma montanha-russa itinerante, então ela é uma montanha-russa particularmente fácil de montar aí, então foi isso que fizeram com ela. Uma montanha-russa que foi montada em outros locais, como por exemplo no Festival Rock in Rio por 2 edições. Isso, no de 2015, no de 2019, depois ela seguiu lá pro Ita Park em Belo Horizonte, depois ela foi lá pro Looping Park na Praia Grande e aí chega no Rio de Janeiro, nesse parque misterioso até então. E logo depois a montagem ali da Looping Star começava a subir, outras atrações também foram surgindo, como o Cataclisma, Roda Gigante, Carrossel, Bate-Bate, Terminator, acho que tinha até um Trem Fantasma. Sim, e assim por diante. E aí assim, só que ninguém sabia que parque era esse, até que a notícia acabou saindo e vazou também um pouco antes, na época aí de a gente ter a confirmação, que era de fato o Tivoli Park voltando ao Rio de Janeiro, só que em vez de ser na Lagoa, seria na Barra da Tijuca. Até porque não tem como você montar um parque hoje lá na Lagoa, justamente por causa do Parque Verde,
novidade, já que existe há muito tempo. E o Tivoli Park então estava sendo montado pelo Frederico Heder, que é ator, apresentador e que tem também o seu próprio circo, que é o Abracadabra, que faz sucesso aí pelo Brasil inteiro. E o Heder informou, até numa entrevista também que ele deu pra gente, que justamente essa ideia do Tivoli de retornar ao Tivoli no Rio de Janeiro era porque ele era muito fã do Orlando Orfei, inclusive muito amigo da família. Em uma conversa que ele teve com a esposa do Orlando Orfei, ela autorizou, na verdade, que ele utilizasse o nome original do parque, o Tivoli Park, para ser reaberto no Rio de Janeiro. E além das principais atrações que a gente viu por ali, o novo Tivoli Park teria Cataclisma, Move It, Amor Express, outras 4 montanhas-russas sendo uma Galaxy, mais 3 infantis. Além do Terminator, Kamikaze, Evolution e muito mais. 2 desses equipamentos eram originais do antigo Tivoli Park da Lagoa, o Amor Express, que é o bicho da seda, e também o Barco Viking. E nos anúncios aí que fizeram do Tivoli Park pela cidade, era bem claro que ele funcionaria ali naquele local temporariamente. Até que chegasse o ano de 2022, ele iria para um terreno fixo ali mesmo pela Barra da Tijuca. E o novo Tivoli foi aberto em outubro de 2020 e, como era de se esperar, foi um grande sucesso, até por causa daquele momento ali da pandemia também, que as coisas estavam reabrindo, o parque acabou aproveitando esse momento. Então muita gente foi conhecer esse parque. E lembra da bandinha que a gente citou, que ficava na entrada do Tivoli original lá da Lagoa? O Heder também trouxe essa lembrança e também tinha uma bandinha aí quando o Tivoli abria que ficava andando lá por dentro do parque durante um tempo. E o Tivoli Park logo de início também recebia um número altíssimo de visitantes. Infelizmente também recebeu um número bastante grande de reclamações ali, de acordo com as condições de alguns equipamentos que vieram de outros parques. Exatamente. Também tinha a questão de estrutura também, que o piso todo do parque, ele não era certinho, tinha parte que tinha mais a parte ali do estacionamento mesmo, outra parte era mais na pedra, outra na terra. Tinha esses problemas que vinham aparecendo conforme as pessoas iam visitando. E no ano seguinte começaram algumas reformas estruturais ali no Tivoli, só que em agosto de 2022 o parque fechou sem mais nem menos. Exatamente, e aí foi citado, na verdade, que ele retornaria em 2023 em um outro local, o que infelizmente hoje a gente pode falar com toda certeza que isso não aconteceu. E a última informação que nós tivemos sobre o Tivoli Park foi em julho de 2023, quando o jornal O Globo acabou publicando uma matéria falando que até então eles tiveram problema com o terreno, mas não tinha mais nenhum prazo para o retorno desse parque. E as atrações foram levadas para um terreno lá na Avenida das Américas, onde elas estão até hoje. Algumas ainda viajam com o próprio ciclo do Frederico Heder, que é o Abracadabra, aí pelo Brasil, mas são atrações mais comuns, como a roda gigante, que é um pouco, vamos dizer assim, mais fácil e combina com o ciclo, aquela coisa mais clássica. Mas até então, gente, não tem nem sinal de voltar, como o próprio Globo falou, e das movimentações ou rumores que a gente escuta aí pelo mundo dos parques. Mas a gente fica muito triste de ver que fechou o Tivoli Park e não reabriu, porque a gente acha, gente, que o Rio de Janeiro é uma cidade como ela é, com a quantidade de visitantes que recebe, turista, não ter um parque de diversões maior, assim, né, de grande porte. Poxa vida, gente, não é possível. É uma pena mesmo. A intenção do Frederico Heder aí foi bastante legal, porque ele queria trazer mesmo essa coisa do parque clássico de volta. O leque de atrações que tinha por ali também era bastante interessante, só que sempre, gente, problema com terreno acontece praticamente com todos os parques do Brasil. É praticamente esse histórico. Aconteceu com o Tivoli Park também, mas quem sabe aí no futuro ele não consiga achar um terreno bom para voltar com o Tivoli Park, de repente com novos investimentos, novas atrações. É, vamos ver. Mas enfim, essa coisa do terreno tem uma lista grande aqui, como o Fag falou, é o Play Center, é o Mirabilândia, é o próprio Tivoli Park, antigo e o novo, inclusive. Enfim, vamos torcer pra tudo dar certo, porque o Rio de Janeiro merece ter um parque grande e não é de hoje. Mas é isso, gente. Se você já visitou aí o Tivoli Park original da Lagoa, comenta aqui no nosso vídeo. Se vocês visitaram o último agora, comentem também. O que vocês mais sentem falta. Comenta o que vocês mais gostaram, porque os dois fãs têm uma coisa em comum. Os dois parques fecharam. Olha só que legal. Ou não, né? Tô brincando aqui. Que ninguém gostaria de ter, pois é. né, gente? Só que se gostou desse vídeo, então, ó, já deixa o like, compartilha com os amigos, a galera do Rio de Janeiro aí que passou pelo Tivoli Park também. Joga no WhatsApp pra todo mundo assistir. Tá bom, gente? Então, aqui no final estão aparecendo os nossos membros. Se você quiser apoiar o nosso canal também aí pra dar uma força, aqui embaixo do vídeo aparece se tornar um membro, tá bom? Vocês sabem como funciona e o seu nome vai aparecer aqui, tá bom? Beijo, obrigado, até o próximo vídeo. Beijo pra todo mundo, tchau!